Olá, queridos, nós estamos aqui mais uma vez com esse devocional maravilhoso para nos alimentarmos espiritualmente. E estaremos com o Evangelho de Marcos, capítulo 11 e 12. E como não dá para ler tudo, nós vamos ler algumas passagens para você e você fica com essa tarefa de casa de ler os 2 capítulos no seu devocional. Então, Marcos 11, verso 12, a partir do verso 12, diz assim: Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore, ou seja, Jesus falou com a árvore: Nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviam o que ele disse. E aí, indo para o versículo 19 do capítulo 11, continua a história dizendo: Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, olha só, no dia anterior, Jesus tinha dito aquilo para a figueira, para aquela árvore: Nunca mais coma ninguém do seu fruto. Notaram que ela estava seca desde a raiz. Verso 21 diz assim: Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. E essa passagem aqui, essa frase aqui, queridos, é bem interessante. O irmão Reagan fala, Kenneth Reagan fala que isso aqui quer dizer: tende a fé do tipo de Deus. E qual é a fé do tipo de Deus? Nós sabemos que Deus criou o mundo pela fé, falando com as palavras, colocando a fé nas palavras, falando, chamando à existência aquilo que ele queria que acontecesse. Então, Deus, ele criou o mundo falando, Então, é dessa forma, com a fé do tipo de Deus, que nós precisamos também agir. Mas, verso 23 diz assim: Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e atira-se no mar, e isso acontecerá. Olha só o que Jesus está dizendo. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida no seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. 25. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai, no céu, também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai, no céu, não perdoará seus pecados. Voltando aqui, dando uma parada aqui nesses versículos aqui, nós vemos a importância que Deus está dando, Jesus está dando, na fala, no falar. Ele está fazendo a junção: se crer no nosso coração, falarmos com a nossa boca, ou seja, ele mostrou aos seus discípulos, ele aproveitou aquela situação, queridos. Ele viu aquela árvore. Claro que ele desejou, ele estava com fome. A Bíblia diz, que é bem clara, que ele estava com fome. E quando ele chegou perto, que ele viu aquela figueira, eu acredito, isso aí é uma coisa, particular. Eu acredito que Jesus aproveitou aquela situação, que ele estava com fome e que a figueira não tinha fruto para alimentá-lo. Ele aproveitou e disse: eu vou ensinar esses discípulos como exercer fé, falando, crendo no coração e falando com a boca. Então ele disse aquilo para a figueira, ele nem precisou fazer uma coisa tão espiritual, palavras tão espirituais, mas ele só disse assim: olha, nunca mais, diz para a árvore, coma fruto, ninguém coma fruto de você. Então isso nos mostra, nos ensina, e isso chamou a atenção de Pedro, não só dele, mas dos discípulos. Quando eles viram no outro dia que a árvore estava murcha, ela estava seca, ou seja, ela não daria mais frutos. Então isso mostrou para eles que a fé, ela é do coração, mas ela precisa ser falada, ela precisa ser expressada.
E essa é a mensagem que a Bíblia nos ensina, né, de exercer fé do tipo de Deus. Nós precisamos, queridos, exercer a fé do tipo de Deus. Essa fé que chama a existência, que vê a situação e quer mudar a situação, não é com a nossa própria força, mas é pela fé, falando, crendo no nosso coração, chamando à existência aquilo que não está existindo. Porque aquilo que nós já estamos vendo, nós não precisamos de fé. Já estamos vendo. Mas se nós queremos mudar aquilo, nós precisamos exercer fé, falando com aquela circunstância, mandando aquela montanha sair, mandando aquela circunstância sair. E, claro, nem todas as circunstâncias vão mudar imediatamente como aconteceu com Jesus. Existem algumas situações, em ocasiões, que as coisas mudam de repente, né? Imediatamente quando você fala, quando você ora, mas também existe aquelas situações que você vai falando, você vai chamando à existência e as coisas vão acontecendo gradativamente. Isso deixa de ser fé? De jeito nenhum. Da mesma forma que acontecendo imediatamente ou acontecendo gradativamente, os dois são frutos de fé. Amém? Então, aqui também ele fala, né, ele nos ensina que nós precisamos perdoar. Nós precisamos ter um coração prontos para perdoar. Porque ele também é bem claro aqui, que quando nós temos alguma coisa no nosso coração, nós precisamos perdoar aquela pessoa, para que as nossas orações elas tenham acesso a Deus, elas cheguem ao coração de Deus. E às vezes as pessoas falam, né, e pensam que Deus não está ouvindo, né, as nossas orações. Claro que Deus está ouvindo, mas ele fica impedido de atender aquilo que nós estamos pedindo ou declarando por causa da falta de perdão no nosso coração. Então nós precisamos perdoar. E lembrando, queridos, que perdão não tem nada a ver com sentimento. Nós não precisamos sentir que perdoamos uma pessoa. Às vezes nós acordamos de manhã e naquele dia nós estamos sentindo vontade de fazer alguma coisa boa por aquela pessoa, que nos fez mal de alguma forma ou que nos prejudicou. Mas outro dia, no dia seguinte, ou talvez uma hora depois, ou 3 horas depois, você já não tem mais nenhuma vontade de fazer alguma coisa boa por aquela pessoa. Então não dependa dos seus sentimentos. O perdão não depende dos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos eles vacilam, eles mudam muito entre horas, né? Então nós precisamos agir mesmo pela fé. O perdão também é pela fé. Nós perdoamos pela fé. À medida que nós declaramos, liberamos com as nossas palavras, o nosso perdão, Senhor, fulano de tal fez isso e isso comigo, mas eu perdoo essa pessoa. Então quando nós fazemos assim, nós abrimos o nosso coração. E às vezes, ainda quando vemos aquela pessoa, podemos ainda sentir alguma rejeição, porque a nossa alma ela reclama. Então nós precisamos agir pela fé, mesmo contra os nossos sentimentos. Nós vamos agir pela fé, porque as nossas ações, queridos, as nossas ações vão puxar os nossos sentimentos. Então, mesmo sem querer fazer alguma coisa boa por uma pessoa que me prejudicou, mas eu faço pela fé, eu ajo pela fé e os sentimentos eles vão acompanhar as minhas atitudes. Então, perdoe e haja como aquela pessoa está perdoada. Mesmo se você ainda não sente aquele perdão, nos seus sentimentos fluindo como você gostaria, mas haja pela fé e os sentimentos eles vão ser puxados, eles vão surgir. No capítulo 12, para nós encerrarmos, no versículo 28, diz assim: um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No verso 30, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente
e de todas as suas forças. O segundo mandamento é igualmente importante. Olha só, é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. E é bem interessante, porque aqui ele está citando a lei, né? Os mandamentos da lei. Mas em João, para nós encerrarmos, em João 13:34, depois você vai conferir na sua Bíblia, Jesus diz: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Porque aqui em Marcos ele está citando o Velho Testamento. E aqui na Nova Aliança, né, em João 13:34, ele diz assim: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. E é interessante a diferença aqui. Ele não fala aqui que o mandamento novo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas ele fala amar o nosso próximo como ele nos amou. E como foi que ele nos amou? Jesus nos amou se dando por nós, nos perdoando. E da mesma forma ele está nos deixando esse mandamento. Nós precisamos amar os nossos irmãos. E o perdão faz parte disso. Nós precisamos amar os nossos irmãos como Jesus nos amou. E não como nós amamos a nós mesmos. Porque às vezes nós não nos amamos, nós não cuidamos de nós não nos preservamos, né, como deveríamos. Então, se nós não nos tratamos bem, não cuidamos de nós, como vamos cuidar da outra pessoa, do nosso próximo? Então, é importante que você ame, né, que nós amemos o nosso próximo como Jesus nos amou, porque assim será o amor de Deus agindo através de nós pelas outras pessoas. Então, sejam abençoados com mais esse devocional e na prática da palavra de Deus.